Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de agosto de 2022, é meio-dia em ponto e mais uma vez nós vamos apresentar uma live gravada. O que é uma live gravada? É um vídeo gravado como se fosse live, simplesmente por uma razão, porque o YouTube nos puniu o Blog da Cidadania com 2 semanas de gancho para fazer live, porque na semana passada, no dia da sabatina do Lula no Jornal Nacional, nós desavisadamente transmitimos uma parte daquela sabatina e isso não pode, porque é ao vivo. A Globo permite que o seu conteúdo seja reproduzido no YouTube, desde que seja depois que o programa foi apresentado. Durante a apresentação do programa é proibido e nós não sabíamos. Então, vamos fazer nos próximos dias essa live gravada, por assim dizer, que é um contrassenso, porque live é ao vivo. Então, se é ao vivo, não pode ser gravada. Bom, nós vamos falar hoje do debate. O debate de ontem na Band, que realmente mostrou uma estratégia diferente do Lula. Na verdade, a estratégia foi a prevista aqui, que ele iria evitar ataques, e ele chegou achando que isso ia acontecer, pelo menos da parte do Bolsonaro. Mas os candidatos todos se uniram contra ele. O Ciro Gomes, claramente, inclusive vários diagnósticos da própria grande mídia, admitem que o Ciro Gomes concentrou todos os ataques, fez uma dobradinha com o Bolsonaro contra o ex-presidente Lula. Porém, o Bolsonaro ele se refugiou no antipetismo para reagir aos ataques dos outros, e a estratégia dele deu certo, porque o Lula acabou sendo muito mais atacado que o Bolsonaro por todos os que estavam ali. E isso, na verdade, era um pouco previsível, né? Quem não previu, se a campanha do Lula não previu, é até preocupante, porque realmente o Lula é o líder das pesquisas, então não se poderia esperar nada além de ele ser atacado por todos os outros. A estratégia do Lula de ficar meio que na defensiva, de não partir para o ataque, é uma estratégia defensável. Não se sabe se vai funcionar, se vai ser boa ou ruim para ele, mas na verdade o Lula optou por ficar meio que na moita. Na verdade não adiantou, porque cada vez que ele se pronunciava ou que alguém falava o nome dele, vinha um monte de ataques. E isso, na verdade, não influiu. O Lula, ele esperava já ser atacado, mas eu acredito que ele não esperava os ataques do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou muito acuado e ele começou a se sentir acuado e se resguardou no antipetismo. Ele recorreu ao antipetismo e ficou o tempo inteiro atacando o Lula, não atacou mais ninguém. E com a ajuda, evidentemente, do Ciro Gomes, que há muito tempo vem usando a estratégia de concentrar seus ataques ao Lula para tentar pegar os votos de fora da esquerda, né? Mas o Bolsonaro, como se viu, ele acabou estragando toda a estratégia dele, que estava até funcionando em alguma medida, a partir do momento que ele não se controla. O fato é o seguinte: o Bolsonaro tem algum problema com mulher. Não é? O Bolsonaro realmente ele não aceita ser questionado por uma mulher, e fez um ataque asqueroso à jornalista Vera Magalhães, que é uma antipetista ferrenha, não é? A Vera Magalhães é uma antipetista histórica. O trabalho dela todo é pautado pelo antipetismo, e ela provou um pouco do veneno da direita. Ela fez uma pergunta
o Bolsonaro sobre as vacinas. O Bolsonaro reagiu com fúria a Vera Magalhães e disse que ela tinha alguma paixão por ele, porque o citava, né, um recurso machista, um recurso baixo, não é? Porque ele atacou a condição de mulher dela, não é? A condição de mulher da jornalista, dizendo que ela tinha alguma paixonite por ele. É um ataque descabido, é um ataque baixo, machista, mas não se podia esperar outra coisa do Bolsonaro, e ele pagou o preço por isso. Todas as análises do debate mostram que o candidato que teve o pior desempenho nesse debate foi o Bolsonaro. E, na verdade, as pesquisas demonstram isso, e quem provavelmente se saiu melhor nesse debate acabaram sendo as mulheres. São candidaturas anódinas, candidaturas que não vão para lugar nenhum. Os analistas estão dizendo que não se espere que essas pessoas ganhem votos. Se ganharem voto, vai ser em cima de outros candidatos. Mas, na verdade, elas tiveram um desempenho melhor, estavam mais soltas. Os candidatos que não têm nada a perder, eles ficam melhores, evidentemente. Não é? Porque quem é um Lula da vida tem muito a perder e optou por essa estratégia, que ainda vai se saber se funcionou ou se não funcionou. Porém, o Lula, da segunda parte do debate para frente, começou a reagir. Ele deu uma resposta para a senadora Soraya Tronic, que é a candidata do União Brasil à presidência, que mostrou um outro lado, o lado do Lula que vai para cima, que janta adversários. Ela disse que nunca viu o governo maravilhoso que o Lula diz que fez, nas palavras dela, né? E na verdade não é um governo que o Lula diz que fez. Tem montanhas de prêmios internacionais, o IBGE, todas as estatísticas, o IPEA, não é? A Fundação Getúlio Vargas, qualquer estatística que você escolher vai mostrar a diminuição da pobreza, da miséria, da desigualdade, não é? Vai mostrar que o Brasil, com as reservas cambiais, ele se livrou das crises cambiais que nos atacavam, que nos prejudicavam constantemente, que causaram várias crises, né? Maxi desvalorizações. Essa medida do Lula de acumular reservas cambiais para o Brasil tirou o FMI das nossas vidas, né? Ele falou muito sobre os números do seu governo, mas na verdade o que se esperava eram sacadas como aquela que ele fez quando essa senadora Tronic, Soraya Tronic, disse que não viu esse governo maravilhoso dele. E ele disse: você não viu, mas o seu motorista viu, a sua empregada viu, a sua babá viu, não é? Mostrando que se tratava de uma madame que não viu os benefícios sociais que o Lula deu ao Brasil, porque ela não precisa de benefícios sociais, mas que aqueles que trabalham para ela viram. Então foi uma grande resposta, não é? Outro bom momento do Lula no debate foi quando ele avisou para o Bolsonaro que com uma canetada ele vai acabar com todos os sigilos de 100 anos que ele decretou para se proteger de investigações e de apuração da sociedade sobre os seus atos. Então, realmente, esse foi um momento em que o Bolsonaro até deu uma balançada, mas ele estava muito nervoso, muito furioso, e ele optou por sair agredindo todo mundo. E no fim, a agressividade dele mostrou que talvez a estratégia do Lula tenha sido boa, não é? Porque o Bolsonaro ele foi agressivo e todos os dados, todos os que viram, e mais a pesquisa Datafolha feita ao longo do programa, mostrou que ele foi o pior entre todos os candidatos.
não é? Enquanto isso, tem já analista dizendo que o Lula optou pela melhor estratégia. Então vamos ver aqui o noticiário que tem essas informações. Então aqui nós estamos vendo o Kennedy Alencar, o jornalista Kennedy Alencar, um jornalista bastante importante e muito conhecido, né? O Kennedy Alencar, ele cobre esses debates desde o século passado e ele diz que o Lula estava na retranca no debate e que estrategicamente está certo. Não pode errar. Quem está na frente não pode errar. Se empatar, ganha. Debate sempre é mais perigoso para quem lidera a corrida presidencial, na opinião desse jornalista, que é um dos mais experientes, sobretudo em debates. Praticamente todos os debates mais importantes que aconteceram até hoje no Brasil, o Kennedy Alencar estava presente. Ele estava presente, para quem não sabe, na primeira eleição da redemocratização do Brasil, Collor versus Lula. O Kennedy estava lá como um repórter menor cobrindo, mas estava lá e ele sempre esteve cobrindo essa área. Ele é muito experiente nessa área, então é bom ouvir o que ele diz. E uma nova pesquisa sinaliza efeito esperado por Lula entre os mais pobres. Levantamento feito pelo Instituto BTG, Instituto FSB para o Banco BTG Pactual, ele mostra que o Lula mantém uma liderança folgada entre os eleitores que recebem Auxílio Brasil. E o Bolsonaro caiu 7 pontos nesse quesito. O ex-presidente Lula passou a segunda semana oficial da campanha fazendo acenos à classe média e aproveitou a sabatina do Jornal Nacional, início da propaganda eleitoral gratuita, para falar com esse eleitor. Mas onde a pesquisa mostra que ele está bem mesmo é realmente entre os mais pobres. E a pesquisa Datafolha mostrou que para eleitores indecisos, Bolsonaro foi o pior no debate, enquanto a Simone Tebet teve o melhor desempenho. O levantamento qualitativo entrevistou eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco. Pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha mostrou que a Simone Tebet foi a presidenciável com melhor desempenho no debate da Band, justamente porque ela não tem o que perder, não é? E qualquer coisa que vier é lucro. Então estava bastante relaxada e realmente ela falou, mostrou para aqueles que não se decidiram ainda que ela tem essa calma toda, tal, mas a questão é que ela não tem o que oferecer para a sociedade, principalmente para essa parcela da sociedade que está passando tanta necessidade. As propostas dela são mais no sentido de agradar grandes empresários, para o povão mesmo não tem muito o que falar. E o Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães, que todos que se interessam por política conhecem. Não é? A jornalista Vera Magalhães, ela é muito antipetista, ela foi uma das jornalistas que mais trabalharam pela prisão do Lula, por tudo que aconteceu contra o PT, e ela estava sempre muito ligada a Sérgio Moro. Mas agora ela ficou meio perdida no espaço, porque o Sérgio Moro está voltando para o colo do Bolsonaro, junto com o Dallagnol. Essa é a questão, não é? Acredite se quiser, Dallagnol e Sérgio Moro, após tudo que aconteceu, devem votar em Bolsonaro e provavelmente vão entrar na campanha dele. Então, essa jornalista recebeu um ataque muito asqueroso do Bolsonaro e isso foi um dos fatores que fez com que o Bolsonaro saísse mal na foto desse debate. O Bolsonaro atacou a jornalista da TV Cultura Vera Magalhães, que o questionou sobre vacinação. Ele disse o seguinte: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim.
Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, disse Bolsonaro exaltado. Durante o ataque, o Ciro Gomes apareceu rindo ao lado do Bolsonaro após esse ataque, porque o Ciro também é alvo da Vera Magalhães, e aí ele começou a rir, e depois ele vendo que isso tinha sido, que essa postura dele tinha aparecido na tela da TV, ele saiu em defesa da Vera Magalhães, pelo sim, pelo não, mas o Ciro também levou uma paulada do Bolsonaro, porque ao falar de ataque às mulheres, o Ciro tendo sido flagrado rindo da piada do Bolsonaro com a jornalista, o Ciro decidiu defender a jornalista com medo da repercussão do seu sorriso cínico. E nesse momento, então, o Bolsonaro devolve para ele a história dele com a Patrícia Pilar, que o Ciro disse que a função da Patrícia Pilar na campanha dele em 2002 era dormir com ele. E o PT se irrita com o Ciro no debate e o acusa de servir de cabo eleitoral de Bolsonaro. E, na verdade, a crítica do PT é muito pertinente. Se a gente vier aqui Vamos ver aqui. Eu não sei onde está. Aqui está. O Ciro Gomes, os ataques que desferiu contra Lula e Bolsonaro, essa é a análise do jornal Globo. Os ataques que desferiu contra Lula e Bolsonaro eram mais do que esperados, mas a pancadaria foi distribuída de forma desequilibrada. Claramente o tom contra Lula era muito mais duro do que o usado contra Bolsonaro. De modo geral, então o Ciro até se saiu bem. Porém, nesse momento em que foi falado da Patrícia Pilar, ele se irritou e também ficou muito claro que ele prefere o Bolsonaro ao Lula. E o Bolsonaro repetiu a abjeta frase dita em... o Ciro repetiu a abjeta frase de Bolsonaro dita em 2018, a da fraquejada quando teve uma filha mulher, e como resposta teve que ouvir Bolsonaro, aí o Ciro falou disso, como resposta teve que ouvir o Bolsonaro lembrar da campanha de 2002, quando o Ciro disse a seguinte frase: a minha companheira, que era a Patrícia Pilar, tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental. Ciro lembrou que já pediu desculpas pela afirmação, assim como Bolsonaro diz que pediu desculpas por ter dito a questão da fraquejada. E o Bolsonaro perde o primeiro debate na TV. Essa já é uma visão bastante disseminada, que a Veja também foi por esse caminho, e diz que os ataques do presidente às mulheres jogam por terra o esforço da campanha dele de melhorar o desempenho no eleitorado feminino. Não é? O primeiro debate presidencial foi ruim, diz esse analista, para o Lula, mas foi pior para o Bolsonaro. Eu discordo de que tenha sido tão ruim para o Lula, porque, na verdade, ele optou por ficar meio na moita ali, por não brigar, né? Isso ainda vai, como disse o Kennedy Alencar, isso ainda vai se provar se foi bom ou se foi ruim. Depois de um desempenho acima da média no Jornal Nacional de quinta-feira, o Lula jogou na defensiva no debate da Band e não respondeu aos questionamentos, os ataques. Como você vê, antes do debate aqui no Blog da Cidadania, a gente eu disse, não é, que o Lula ia ficar meio em cima do muro ali, sem atacar muito o Bolsonaro, e o Bolsonaro também. O que surpreendeu foi que o Bolsonaro simplesmente ele surpreendeu ao recorrer ao antipetismo. Quando ele viu que ele estava sendo muito atacado, ele começou a recorrer ao antipetismo. Por quê? O Bolsonaro é muito esperto nesse ponto. Ele recorrendo ao antipetismo, quem o atacasse poderia ficar vinculado ao PT. Ele poderia dizer: você então está defendendo o PT, né?
Ironicamente, o Lula foi salvo por Bolsonaro. Citado em uma pergunta sobre a queda no índice de vacinação, o Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães. E aí ele se deu muito mal, quer dizer, ele foi salvo pelo Bolsonaro. Não, o Bolsonaro se suicidou e isso ajudou o Lula. Porque uma coisa, então vamos voltar aqui a sair das matérias. Na verdade é o seguinte, com debate ou sem debate, isso, segundo a maioria dos analistas que eu vi agora pela manhã, e na minha própria opinião, nada disso vai influir muito nas pesquisas, tá? Que não se pense que alguém vai votar na Simone Tebet porque ela disse uma ou duas frases às 23 horas de um domingo à noite, quando a população mais pobre nem sabe que está havendo debate e já está dormindo para pegar no batente cedo no dia seguinte, não é? Então essa é uma discussão desse debate que movimenta muito a classe média, as classes A e B e tal, mas em termos de efeito na corrida presidencial tem muito pouco. Por quê? Foi novidade para alguém o ataque do Bolsonaro ao Lula, os ataques da terceira via, do Ciro Gomes, do Bolsonaro, foi novidade para alguém? Alguém não sabe que o Lula foi preso, que ele ficou 580 dias na cadeia? Então, na verdade, a única coisa que eu acho é que o ex-presidente Lula ele poderia ter explorado melhor as absolvições que ele teve, né? Agora há pouco eu recortei a fala do William Bonner no Jornal Nacional e coloquei no Twitter, em vários lugares, naquele ponto exato que o William Bonner ele diz que o Lula não deve nada à justiça porque o Moro foi considerado suspeito para julgá-lo, né? Foi considerado parcial ao tê-lo condenado e aceitar 2 dezenas de processos contra ele. Então, essa fala, ela responde a todos ali. E o Lula poderia ter dito isso. Olha, vocês estão me atacando aqui, mas até a Globo, na voz do William Bonner, diz que eu não devo nada à justiça porque o Moro foi parcial contra mim, né? Era muito simples ele ter dito isso, mas o Lula preferiu ficar longe da discussão, longe do bate-boca, e vamos ver o que é que acontece em relação a isso. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo possibilidade, não se move uma campanha eleitoral assim por uma frase num debate como aquele. Se tivesse sido revelada alguma coisa sobre alguém, sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre o Ciro, sobre a Simone Tebet, uma grande revelação, uma novidade, tudo bem, mas não teve novidade nenhuma. Se esse discurso usado contra Lula no debate é um discurso que vem de muito tempo, então não esperem grandes mudanças nas pesquisas. Eu vou me surpreender muito se tiver alguma mudança importante nas pesquisas, se a Simone Tebet, por exemplo, conseguir capitalizar votos por causa de umas tiradas ali argutas que ela teve, né? De fato, ela fala bem, não é? Tem a Soraya Tronic, que também fala bem, uma bolsonarista arrependida, não é? E, na verdade, as pessoas ainda não entenderam o que é que o eleitorado quer com o Lula. O que o eleitorado quer com o Lula é recuperar a era Lula. Recuperar um tempo em que a vida era boa no Brasil. Não é? Recuperar um tempo em que as pessoas tinham fé no futuro, não é? Que tinham dignidade. Você não tinha nem 10% da população de rua que você vê hoje. O Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil saiu do FMI, pagou o FMI, começou a emprestar dinheiro para o FMI. A desigualdade, segundo todos os dados oficiais, inclusive o principal, o índice de Gini, que é calculado pelo Banco Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que calcula a desigualdade no mundo inteiro, mostra a maior
queda da desigualdade em um período presidencial, em um governo, na história do Brasil. E o fato, o que prova que isso é verdade, é esse apoio todo que o Lula tem nas pesquisas. Ele lembra que quando terminou o seu governo, o Brasil, no último ano do seu governo, o Brasil cresceu 7,5%. Não é? Não falou, poderia ter falado, que ele deixou o cargo com 87% de aprovação, enquanto o Bolsonaro tem 60% de rejeição e uma aprovação desse tamanhozinho assim, não é? Mas eu acredito que agora, mesmo o Bolsonaro, né, os outros candidatos vão querer debate, não é? O Ciro Gomes, a Simone Tebet e tal, vão querer debate, mas na verdade Ciro não, o Lula e o Bolsonaro, eles só vão participar do debate da Globo na véspera da eleição. E um debate na véspera da eleição, para o bem e para o mal, ele fica muito em cima, né? Só vai influir em quem assistir, porque não vai dar tempo de se propagar pela sociedade os efeitos do debate. Mas o fato é que ontem, na opinião deste analista que vos fala, o que aconteceu basicamente foi que ficou no 0-0 entre o Lula e o Bolsonaro. E os outros candidatos, fica difícil de achar que alguém vai votar no Ciro Gomes ou na Simone Tebet ou na Soraya Tronic ou no Felipe Dávila, que na verdade ele é o sucessor do Temer como vampiro mor da nação, porque ele parece mesmo, ele tem cara de vampiro, assim como o Temer, né? Então, pessoal, é isso. O que eu posso dizer para vocês é que o debate não foi muito diferente do esperado. A única coisa que surpreendeu é que o Lula realmente decidiu não partir para a briga. Talvez ele possa ter tomado a melhor decisão. Vamos ver, né? Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.